e beber. A partir de hoje começa a operação de aumento da frota de ônibus circulando em Fortaleza nos horários de pico. A Prefeitura da capital e o governo do estado vão custear o aumento da frota nesses horários, comecinho da manhã, de 4h30 da manhã até as 8 horas da manhã e de 3 horas da tarde até as 6 horas da noite. O Miguel Anderson Costa está em um dos terminais mais movimentados da cidade, o terminal do Siqueira, e vai mostrar pra gente como é que está essa movimentação hoje. Vamos então falar com ele ao vivo para saber como é que se mudou alguma coisa, né? Se ele já consegue perceber esses ônibus extras circulando. Como é que tá por aí, Miguel? Isso mesmo, Adriana. Estamos falando ao vivo aqui do terminal do Siqueira. Estamos nos aproximando das 8 horas da manhã. Ainda tem muita gente passando por aqui, gente se deslocando para chegar ao trabalho, pessoas que trabalham no comércio, principalmente, onde a abertura das lojas acontece a partir das 9 horas da manhã. A gente mostra nas imagens do nosso cinegrafista Gilvan Vasconcelos que a movimentação é até tranquila, apesar da grande quantidade de pessoas passando aqui por esse que é um dos maiores terminais, um dos mais movimentados da capital cearense. Cerca de 50 ônibus extras já foram acrescentados à frota já na manhã desta terça-feira. Esse reforço vai acontecer principalmente durante o chamado horário de pico, a partir das 4h30 da manhã, seguindo até às 8, retornando às 15 e finalizando às 18 horas. Esse é apenas o primeiro lote desse reforço para o transporte coletivo, no intuito de evitar a aglomeração de pessoas. Essa operação deve durar cerca de 60 dias, uma coordenação que será feita pela Etufor, a empresa de transporte urbano aqui da capital. A gente acompanha aqui nas plataformas do terminal do Siqueira à espera. A gente percebe que a aglomeração inevitavelmente acaba se formando, mesmo com a sinalização, mesmo com os esforços dos agentes que trabalham aqui no local. Além desta terça-feira, com esse reforço de 50 novos coletivos, até o sábado, dia 12, mais 100 veículos serão acrescentados à frota, chegando a partir do dia 17 de fevereiro a 200 ônibus extras. Essa operação vai ser custeada pela Prefeitura de Fortaleza e pelo governo do Ceará, conforme anúncio feito pelo prefeito José Sarto e o governador Camilo Santana. Então a gente acompanha a movimentação, mas será que o fortalezense já percebe a diferença? O ônibus já está passando mais rápido, então a gente veio aqui até o terminal acompanhar. Nesse momento vai acontecer um embarque, esses passageiros formaram essa fila, mas a gente percebe que na hora de entrar no ônibus é aquela correria, é aquela confusão, muita gente até desiste. E olha só, o ônibus já chega aqui praticamente rapidamente, ele fica lotado, todos os assentos ficam ocupados e as pessoas ficam também com medo, né, com medo de contaminação pela Covid-19. Então tem gente que desiste aqui mesmo na entrada. Olha só, diante da lotação a gente vai tentar aqui conversar com os passageiros para a gente saber a opinião deles, né? Olá, muito bom dia, moça, tudo bem? Miguel, Ceará no ar, estamos ao vivo. Desistiu de embarcar no ônibus por quê? Lotado. Lotado, vai esperar mais um pouco? Uhum. Como que tem sido apanhar ônibus nos últimos dias? Complicado demais, muito lotado. Para garantir a segurança, vai esperar o próximo. É verdade, melhor. A gente percebe esses relatos de pessoas que aguardam o próximo justamente para evitar a aglomeração dentro do transporte coletivo. As pessoas andam praticamente como se fossem sardinhas dentro dos ônibus. Então, com esse reforço, essa questão deve reduzir a superlotação dentro dos veículos. A gente percebe que em todas as plataformas tem gente esperando, movimentação intensa nos terminais e também nas paradas de ônibus. Isso mesmo, porque o ônibus já sai praticamente lotado aqui do terminal. Olha só, aquela linha que mostramos agora há pouco, que os passageiros acabavam de subir, aqui mais um ônibus justamente para fazer esse transporte cada vez mais rápido. As pessoas que desistiram de subir no ônibus anterior já apanharam esse aqui, já estão subindo, já estão seguindo viagem, estão seguindo para o trabalho ou para os estudos, enfim, para os compromissos diários e assim conseguir chegar em paz e em segurança. Aqui a gente percebe, olha só, o passageiro sinalizando que está lotado com a mão. E o ônibus já sai lotado aqui dentro do terminal, ainda vai fazer a passagem, a rota pelas paradas de ônibus até chegar ao trajeto final durante todo o itinerário, e aí começa aquele momento, né, onde os passageiros reclamam consideravelmente. Eu vou fazer um deslocamento aqui, Adriana, para o outro lado
do terminal para a gente mostrar de fato o que está acontecendo. As pessoas já estão sentindo esse reforço na frota. 50 ônibus já estão operando nesse momento, até às 8 horas da manhã. Estamos nos aproximando ainda de 8 horas, 15 minutinhos ainda para as 8, mas a gente percebe que a movimentação é intensa. Tem muita gente ainda esperando o transporte coletivo, esperando chegar ao trabalho, e a gente entende bem que tem sido uma maratona, tem sido uma saga, uma atividade difícil, né? Apanhar o transporte coletivo aqui na capital cearense diante do medo da contaminação, a redução da frota, e agora chega essa boa notícia de 50 ônibus extras já a partir de hoje até sábado, serão 150, finalizando na próxima semana 200 ônibus em circulação. Aqui tem gente esperando. Muito bom dia, amigo, estamos ao vivo no Ceará no Ar, TV Cidade, Record TV. Faz tempo que o senhor espera para apanhar o ônibus, como é que tem sido? Na verdade eu já cheguei agora, mas geralmente demora bastante, de cerca de 30, 40 minutos. Chega atrasado no trabalho, como é que é? Às vezes sim. E dentro do ônibus, conta pra gente o que o senhor vê? Muita lotação, aglomeração e perigo do risco da contaminação, né? O senhor tem medo? Com certeza. Eu vou pegar meu ônibus, obrigado. Então siga a viagem, boa viagem pro senhor, tá? Obrigado por conversar com a gente. Esse aqui já vai sair tranquilo, ainda vai sair com assentos vazios, diferentemente daquele ônibus anterior que mostramos ao vivo, esses flagrantes aqui no Ceará no Ar. Esse aqui vai sair até um pouco vazio, porque o outro saiu cheio, mas tem gente ainda que, desistiu, vai esperar o próximo justamente para evitar a aglomeração dentro do transporte coletivo. E a gente mostra ainda as cenas em todas as plataformas. Rapidamente os veículos de fato estão chegando, os passageiros estão percebendo. Agora, esse passageiro que conversou com a gente agora há pouco, ele chegou quase agora, então ele informa que diariamente espera cerca de 20 até 30 minutos para apanhar a condução e assim chegar ao trabalho. Como ele falou, às vezes chega atrasado. E as plataformas ficaram assim, praticamente vazias, fluxo controlado pelos agentes da Etufor e também pela Socicam, que administra os terminais aqui de Fortaleza. E a gente continua falando ao vivo aqui do terminal do Siqueira. Vamos para outro ponto, vamos se deslocar, estamos falando ao vivo, flagrantes que estão sendo aqui registrados pelo Ceará no Ar, ao vivo, para a gente saber se a população está de fato sentindo essa mudança. 50 ônibus que foram acrescentados à frota. Esse primeiro lote de 50 tem o segundo lote de 100, finalizando com mais um de 50, então serão cerca de 200 veículos operando, veículos extras operando na frota do transporte coletivo aqui da capital, repetindo, principalmente nas linhas mais demandadas e no horário de pico, a partir das 4h30 da manhã, seguindo até às 8, retornando às 15 e finalizando às 18. Esse é o horário de que tem muita gente saindo de casa para os compromissos, para o trabalho e também durante a volta para casa. Rapidamente a gente percebe que os passageiros estão embarcando, mas tem algumas linhas que acabam demorando consequentemente, viu, Adriana? Portanto, essa é a movimentação, manhã de terça-feira, primeiro dia com uma frota extra aí de 50 veículos que estão operando na capital cearense, e a gente vai acompanhar tudo de perto para a gente saber como tem sido o deslocamento do fortalezense por meio do transporte coletivo. Adriana. Obrigada, Miguel, pelas suas informações. E olha, agora a gente vai falar com a Thea Morel, que vai mostrar para a gente como é que está o terminal do Papicu. Vamos falar com ela então, Thea. O Miguel acabou de mostrar para a gente como é que está a situação do terminal do Siqueira. Hoje, 50 ônibus extras começam a circular. Até o dia 17, pelo menos 200 devem estar na rua. E a gente vai acompanhar esse processo para saber até que ponto vai facilitar e melhorar a situação do trabalhador que usa o transporte coletivo. Agora, por aí, esse aumento já de coletivos hoje já está surtindo efeito? O que você está percebendo? Ou as aglomerações continuam dentro dos coletivos aí, Thea? Adriana, como a gente esteve no terminal do Papicu ontem, né, a impressão que a gente tem hoje é que está, inclusive, ainda mais lotado. Talvez porque aqui na área do Papicu esteja caindo uma leve chuva e todo mundo acaba se aglomerando embaixo da marquise. O Miguel estava no terminal do Siqueira, a gente vai mostrar aqui agora a linha 030, que é a linha dos passageiros que vai para o Siqueira. Essa daqui é uma das maiores filas que a gente observa. Rapidamente se forma essa fila que vocês estão vendo, né, de pessoas esperando o ônibus.
E a gente vai mostrar para vocês quando esse ônibus chegar. Mas antes disso, vamos dar uma conversadinha aqui com os passageiros para ver se eles já perceberam alguma diferença. Com licença, gente. Vocês já perceberam alguma diferença hoje no aumento do número de ônibus? Não, eu acho que tá a mesma quantidade. Você veio de onde? Eu vim do Vicente Pinzon. E lá, mesmo ônibus, mesma demora, mesma lotação? Sim, tá do mesmo jeito, desde o lockdown. Daqui você segue para o Siqueiro. Isso, daqui eu vou para 13 de maio. E o que você espera? Você acha que esse ônibus aqui, o ônibus ainda não chegou, achei que era o 030. Você acha que esse ônibus aqui vai estar lotado? Está sempre lotado? A maioria das vezes sim, no horário de pico sempre tá lotado. Esse é o horário de pico? Que a fila já tá grande, dá para perceber. Quando a gente começou a falar, inclusive, gente, essa fila, ela estava, digamos assim, pela metade. Agora ela já vai enchendo e se o ônibus não chega rapidamente, todas essas pessoas vão entrar ao mesmo tempo dentro do coletivo. O que você está achando? Você sentiu alguma diferença em relação ao aumento do número de ônibus aqui no terminal do Papicu? Nenhuma diferença. Pegou ônibus lotado hoje já? Com certeza. Peguei bastante lotado. Se tem que ter um aumento, você acha que tem que ser mais ônibus ainda para garantir segurança? Com certeza. Tem que ter bastante ônibus. Tem muita gente, pouco ônibus. Então, ainda não está sendo suficiente? Ainda não. A gente ressalta que, na verdade, hoje deve entrar 50 ônibus, né? Primeiramente em circulação, e nos próximos dias é que devem entrar outros coletivos até chegar a 200 coletivos, né? Vamos ver aqui uma senhora da prioridade. O que você acha? O ônibus está andando muito lotado ainda? Não. Tá tranquilo para você? Tá não. E você veio para cá, pegou um ônibus muito cheio? Muito cheio. A prioridade te ajuda em alguma coisa? Não ajuda nada. Mesmo para quem tem acesso preferencial também, não ajuda muita coisa, porque essas pessoas aqui, quando o 030 chegar, elas vão entrar todas de uma vez. Chegou, inclusive, aqui agora, e aí essa é a cena que, na verdade, os passageiros gostariam de evitar. Por mais que você tenha fila, por mais que você tenha controle, isso é o que a gente chama de aglomeração dentro dos ônibus. É preciso mais ônibus, é preciso que tenha uma constância muito maior para que os passageiros possam ter realmente a opção de ficar aqui ou de não entrar todo mundo ao mesmo tempo na fila. É isso que eles esperam. Felizmente, esse ônibus aparentemente vai sair bastante lotado. Tem ali uma pessoa da Socicam que está orientando as pessoas que vai vir um novo coletivo. Isso já aconteceu aqui hoje, quando o pessoal da Socicam observa que, na verdade, vai ficar muito lotado, eles chamam um outro ônibus, mas ainda assim a aglomeração persiste aqui. Essa fila de passageiros que vocês viram, ela se forma em no máximo 5 minutos. 5 minutos de circulação de pessoas, você já tem aí um ônibus lotado. Se esse ônibus não passa com a mesma frequência, o que a gente vê é que as pessoas elas realmente vão ter que ficar muito mais próximas e andar dentro desse espaço confinado, né, todas juntas, e infelizmente ainda se expondo a esse risco. Vem cá, você fala para mim, hoje a gente está observando, era para estar observando um aumento no número de ônibus de 50 ônibus. O que você percebe, você que frequenta o terminal? Melhorou? Hoje? Não, eu cheguei agora, eu não tô vindo de casa, tô vindo do trabalho, eu não sei te dizer nada. Mas foi mais fácil, pelo menos de casa para o trabalho? Ontem foi. E hoje? Não, hoje então não tô, vou receber agora, porque agora que eu comecei o dia, né? Tem a percepção daquelas pessoas que começaram a circular agora. A gente percebe, inclusive, eu vou fazer aqui também um relato, viu, Adriana? Essa daqui é uma das linhas onde a gente observou um movimento muito maior de ônibus, que é a 052. Quando o Miguel estava falando, inclusive, o primeiro ônibus saiu lotado, mas na sequência já veio o segundo ônibus e nesse tempo já é o terceiro ônibus. Quer dizer, quando você tem uma frequência maior de coletivos e todos os ônibus são assim, bem grandes, como vocês estão vendo. Quando essa frequência é maior, você tem um número menor de pessoas. Essa daqui, a linha Grande Circular 2, é uma das que tem o maior número de passageiros. A orientação também é para que os passageiros possam entrar pelas duas portas, a porta que está mais vazia, a porta que está mais cheia, para evitar que todo mundo entre ao mesmo tempo. Esse daqui é um caso que a gente pode dizer que a gente viu hoje. Esse ônibus aqui está saindo mais vazio, porque é o terceiro ônibus que sai.
em apenas 15 minutos. O que mostra que realmente, se você tiver mais coletivos, você vai ter um número menor de aglomerações, um número menor de pessoas realmente dentro dos ônibus, digamos assim, juntas umas das outras. Um outro detalhe que eu também vou mostrar aqui para vocês, que quando a gente começou a falar aqui no terminal do Papicu, só para vocês terem uma ideia, ali, ó, ao longo do muro, onde vocês estão vendo aqueles ônibus estacionados, existia uma verdadeira fileira de ônibus. Todos eles estavam juntos. Agora, horário de pico, esses ônibus já começaram a sair. Quer dizer, significa que esses ônibus, pelo menos, estão sendo colocados realmente para o uso do passageiro, o que é uma coisa benéfica. Agora, claro, pela quantidade de pessoas que a gente viu aqui no terminal do Papicu, ainda falta realmente identificar que linhas são essas, como a 052, que tem muitos passageiros, ou a 053 também, Messejana também é a mesma fila, também tinha muito passageiro. É preciso identificar quais são essas linhas que têm um fluxo maior de pessoas nesse horário de pico, para poder aumentar a frota para aquilo que realmente o passageiro aqui de Fortaleza precisa. Esse foi só o primeiro dia, né, Adriana? Isso mesmo, até a gente segue acompanhando. Muito obrigada pelas suas informações hoje.